Olá, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe aqui um tema muito pedido pelas pessoas, que é a questão como que funciona, né, o desenvolvimento cognitivo da criança. E para isso eu trouxe a teoria desenvolvida pelo psicólogo Jean Piaget. Então esse vídeo é para você que é professor, para você que é mãe, pai, vó, avô, tia, tio. Enfim, para você que tem aí uma criança na sua vida e gostaria de entender um pouquinho melhor sobre esse desenvolvimento infantil, conhecer um pouco mais da criança, né? Como que ela se desenvolve e como que a gente pode ajudar, né, para esse desenvolvimento também. Segundo Jean Piaget, ele traz em sua teoria, né, dos estágios do desenvolvimento cognitivo, ele traz 4 estágios. Ele cita que todo ser humano passa por todos esses 4 estágios. Não é possível deixar de viver um estágio. Então, viveu o primeiro estágio, já pulou para o terceiro, não viveu o segundo. Não é possível isso. E nem é possível retroceder também. Então, eu já estou no terceiro estágio e voltou para o segundo. Não existe, tá? Então, todo ser humano é capaz de passar por esses 4 estágios que eu vou contar para vocês. Então, vocês já devem, né, ter visto em algum lugar falar sobre o primeiro estágio, que é o sensório motor, o segundo estágio, que é o pré-operacional, o terceiro, né, que é o operatório concreto, e o quarto e último estágio, que é o lógico formal. Primeiramente, para vocês saberem, né, como que o ser humano é capaz de passar de um estágio para outro, através da maturação cerebral, né? Quando o cérebro ele atingiu a capacidade de processar alguns pensamentos, né, novas formas de raciocínio, esse cérebro atingiu um grau de desenvolvimento, então ele é capaz de passar para o próximo estágio, tá? Então tudo está relacionado com o amadurecimento do sistema nervoso, né? Particularmente falando aí do nosso cérebro, tá? Então, esses 4 estágios, eu vou falar a questão mais cognitiva, mais cerebral, do que motor, né, outras questões. Antes, se vocês quiserem pegar um caderninho para irem anotando, eu vou tentar explicar de uma maneira mais enxuta, mas que vocês consigam entender um pouquinho de cada fase, senão o vídeo vai ser muito extenso, né? E assim, se vocês quiserem aprofundar melhor na teoria, tem vários materiais disponíveis, né, para vocês lerem e estudarem. Então aqui eu vou falar de uma maneira bem resumidamente. Então o primeiro estágio é muito importante, que vai do nascimento até os 2 anos de idade, que é denominado como sensório motor. Então o próprio nome já diz sensório, sensações, sentir, motor, movimento. Então, é um momento da criança se descobrir através de sensações e do movimento, né, com o próprio corpo. Nos primeiros 2 meses aí de vida, a criança ela tem comportamentos de reflexos, comportamentos biológicos. Como o fato, por exemplo, de sugar o peito da mãe por questão de sobrevivência, ela sente que precisa de um alimento, né? Então, o leite da mãe. Então, são reflexos, ações biológicas que a criança já vem com isso dentro dela, né? Daí, a partir dos 3, 4 meses, a criança ela começa a perceber um pouquinho do seu corpo. Então, é aquele tempo que a criança começa a chupar dedo, né? Ela vai descobrindo os dedinhos. Depois ela leva na boca o seu pezinho. Então, assim, a boca, o paladar, essa sensação, ela é muito desenvolvida na criança. Então, a partir desses 3, 4 meses, tudo que a criança vai descobrindo com o próprio corpo, ela põe na boca. Porque é a maneira de sentir. É a maneira mais próxima de sentir aquilo. Por isso que o nome se chama sensório motor. Ela quer sentir o que ela tem. Então, ela tem dedinho, ela vai sentir através do seu paladar. Então, tudo vai na boca, o dedinho vai no pé, ela vai querendo pôr tudo na boca. E depois disso, ela passa a colocar esses comportamentos corporais, ela passa em objetos externos, assim, que estão em sua volta. Então, objetos do dia a dia, brinquedinho, né? Então, é muito comum a criança, nessa fase, colocar tudo na boca, né? Pelo menos aí até o seu primeiro ano de vida, é uma forma muito natural da criança explorar o mundo em sua volta.
Eu já vi mães que colocam meia nas mãos do bebê de 3, 4 meses pro bebê não chupar o dedo. E eu, particularmente, né? Bom, assim, eu não vou julgar quem faz isso, mas eu não acho tão saudável, porque você tá privando um desenvolvimento natural da criança. Ela precisa disso para se desenvolver. O cérebro dela precisa dessas sensações, né? E daí, quanto aos objetos, é comum, daí, com o tempo, nós adultos mostrarmos pro bebê, olha, esse não pode pôr na boca, é sujo ou machuca, né? Porque a criança não tem senso de perigo. Então, cabe ao adulto aí poder interferir, né, em certas coisas, tipo um objeto, um pontiagudo. Daí o adulto que vai interferindo. E a criança, com o tempo, ela vai começando a perceber, ela vai tendo essas noções do que pode ou não pôr na boca. Então, pelo menos esse primeiro ano de vida, é muito comum essa exploração. Então, quando a criança ela chega aí no final, né, do primeiro ano de vida, ela já vai tendo algumas noções de consequências, de causa e efeito. Ela sabe que se ela talvez pegar um objeto e pôr na boca, pode ser ruim ou pode machucar. Então, por isso que é muito importante deixar a criança brincar, a criança explorar livremente, para ela mesma tendo essa consciência do que ela deve ou não fazer. Então, isso está enriquecendo pro desenvolvimento dela. Isso, ela já é capaz de realizar comportamentos direcionados para conseguir algo. Então, às vezes, o que acontece? A criança chora para pedir alguma coisa. E assim ela percebe, se ela chorar, ela vai ganhar. Então, ela vai fazer mais vezes. Então, ela vai começar a apresentar alguns comportamentos direcionados para os seus objetivos para que ela consiga algo de volta. E dessa fase, então, mais segura a criança. Ela quer explorar tudo que ela vê na frente, né? Então, agora, entre 1 a 2 anos de idade, a criança ela consegue também já perceber que os objetos, eles continuam existindo mesmo fora de sua visão. Ele já consegue ter essa percepção. Por isso que nas aulas de música a gente faz muito aquela brincadeirinha de esconder com o lençol e tirar. As crianças dão gargalhada, elas adoram. É muito legal a gente estimular essa atividade na aula de música desde cedo, já para a criança ir desenvolvendo essa habilidade de perceber cada vez mais que quando um objeto foge ali do seu campo de visão, aquilo ainda continua existindo. Então, entre 1 ano e 2 anos, a criança ela já tem grande percepção. Chegando aí no final, a criança já começa com as suas primeiras palavras. Então, a partir dos 6 meses, nós dizemos que a criança ela já começa com a lalação, os balbúcios, né? Sílabas repetitivas, né? Então, por isso que na musicalização é muito legal, nessa fase, a gente trabalhar canções que imitam sons de animais, que são sílabas repetitivas, que trabalham a vogal, para desenvolver, até os 2 anos de idade, ajudar a estimular a começar a falar algumas palavras. Em anos, a criança ela já está falando, né? Então, a partir daí, ela vai passar para o próximo estágio, que é a fase pré-operacional. A fase pré-operacional, ela vai dos 2 aos 6, 7 anos de idade. Essa é a famosa fase do egocentrismo. A criança nessa fase, ela não entende ainda que o mundo não é só para ela, né? Ela acha que tudo satisfaz as vontades dela, né? Ela não consegue se colocar no lugar do outro ainda. Então, quando a criança ela é contrariada, o que acontece? Ela faz birra, ela chora, porque ela não entende ainda essa percepção do mundo. Então, nessa fase é muito comum o egocentrismo. Então, aquela famosa atitude, né? A criança não gosta de compartilhar o brinquedo dela com o próximo. Mas não é culpa dela, isso está dentro do desenvolvimento dela. Ela vai aprender com a interação social. Então, por isso que Piaget falava a importância da interação social. Repetindo esses elementos todos os dias, essa questão de ter que compartilhar, de ter que ouvir o próximo, né, respeitar a vontade do próximo, isso faz com que a criança vai aprendendo a lidar com esses sentimentos, né? Então, a criança ela fica irritada e ela não entende o que é isso ainda dentro dela. Ela só sente e ela se expressa através da birra, do choro. Então, através da interação social, com o mediador, né, seja o pai, a mãe, o professor, vai começar a ajudar a criança a entender esses sentimentos de raiva. Na fase também do egocentrismo, a criança costuma fazer comentários desagradáveis para outras pessoas, porque ela não tem noção
de se colocar ainda no lugar do outro. Ela não desenvolveu essa questão de empatia. Então, às vezes ela fala que o outro é feio, que o outro é chato, ou a criança fala alguma coisa que não devia falar para o outro adulto. Então, a criança pensa, ela tem necessidade de falar. A criança, ela não pensa para si só. Então, principalmente nos 3 anos, é muito comum a criança falar coisas que não deve, porque ela pensa e ela tem que falar. Também, nessa fase, eles confundem muitos sentimentos com realidades físicas. Então, por exemplo, medo de bicho-papão. Então, eles acreditam, eles criam isso como uma realidade. A partir dos 2 anos, a linguagem explode. A criança começa a falar e que não para mais. Então, a partir daí, é a melhor fase para a gente observar se a criança está falando. Se a criança não está falando até os 3 anos, pode ter alguma coisa que esteja atrapalhando esse desenvolvimento. Então, a pessoa procura o fonoaudiólogo, né? Alguns profissionais específicos de linguagem, dessas questões. Então, é muito comum a criança, a partir dos 2 anos, soltar a voz. Então, fala que não para mais, né? E o bom é que a linguagem começa a ajudar a criança a expressar também o que ela pensa. Então, ela consegue o quê? Pedir água, ela consegue pedir alguma coisa que está precisando, o que era difícil na fase anterior, né? Porque ela não falava ainda. Então, como que ela expressava que estava com fome? Como que ela expressava que tinha feito necessidade, ou que ela queria aquele brinquedo? Eram outras formas de expressões, né? Ela engatinhava e pegava, ou chorava para pedir. Ela não tinha esse diálogo. Agora, a partir dos 2 anos, ela já tem capacidade por si só de pedir as coisas, de mostrar as suas necessidades e obter respostas mais concretas diante disso. De animismo, né, que ela transforma objetos em realidade, pensamentos, ela confunde muito, né, o que é irreal do real e do imaginário, ela mistura muito disso. Então é muito legal nós, educadores, mostrar para a criança a importância, né, da gente se colocar no lugar do amiguinho, né, quais são os sentimentos, quais são as emoções, o que é ficar triste, o que é ficar feliz. A criança, ela não tem noção disso tudo ainda, nem nós adultos, né, conhecemos todas as emoções que existem. Às vezes a gente fica triste e não sabe diferenciar se é depressão ou se é só tristeza. Então, por isso que quanto mais cedo a gente trabalhar essas questões com a criança, vai ser muito mais importante e mais rico para o desenvolvimento dela. Não vejo problema se naquele momento a criança não quer dividir alguma coisa, sabe? Eu acho que é pior você tirar a força, não é assim que se ensina uma criança. A gente tem que dar bases para ela ir construindo e percebendo que se o amiguinho, ele tá olhando, ele tá triste ali, sem brinquedo nenhum, e você, a sua criança tá com brinquedo, a criança mesmo, sozinha, vai perceber por si só que ela vai fazer uma boa ação ali no momento. Ela vai dividir, brincar junto com o amiguinho, né? Então, não é tirando a força o brinquedo da mão da criança que você vai ajudá-la. Você só vai estressá-la e deixando o cérebro ali irritado, né? Liberando hormônios de estresse que vai prejudicar da criança. Então, é tudo questão de conhecer e saber como proporcionar um melhor caminho para o desenvolvimento infantil, ok? Várias canções, tem uma da Elvira Drummond que eu gosto bastante. Simples, mas funciona muito para essa fase. Não sei exatamente qual que é a letra original, mas eu lembro que eu cantava assim: tra lá 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 lá, faço um carinho e agora é vez do meu amiguinho. Então você passou de uma maneira natural, você não precisou tirar da mão dela, olha, agora é a vez dele. Não, foi tudo natural. Você cantou uma música que ela entendeu o contexto e passou pro amiguinho. Então, quanto mais repetições de atividades assim, vai ser melhor para a compreensão dela, da questão de passar, de ouvir o que o amiguinho tá esperando, que ele também precisa daquilo. Então, é muito importante. Então, você tem várias dicas assim de canções. Você pode trocar pelo instrumento. Tum, 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 tum. Toco o tamborzinho e agora é a vez do meu amiguinho. Então, é uma maneira também de ir conhecendo os instrumentos, um de cada vez. Você vai cantando e não forçando, certo? Vamos agora para a penúltima fase, cognitivo, operatório concreto, que vai dos 6, 7 anos até os 12 anos de idade. Nessa fase, que é do ensino fundamental, a criança ela já começa a ter um pensamento mais lógico, ela começa a
pensar em diferentes perspectivas. Ela já percebe que o seu ponto de vista, a sua opinião não é a única que existe. Ela já consegue ouvir as pessoas, o amiguinho, o professor, o pai, a mãe, o primo. Eles conseguem ouvir as outras pessoas, a opinião que as outras pessoas têm. Então, eles já se preocupam mais com o próximo. Eles já têm uma noção maior de empatia. Então, agora é minha vez de falar, agora eu vou respeitar e agora vai ser a vez do meu amigo falar. Vamos ouvir o que ele tem a dizer. Então, nessa fase operatório concreto, a criança já tem essa capacidade, né, de pensamento lógico, de pensar em diferentes perspectivas, né? Eu penso assim, mas se eu pensar assim, será que também não pode ser? Então, assim, ele começa a desenvolver cada vez mais essa questão de pré-operatório, porque também, nessa fase, as crianças, elas conseguem imaginar algumas coisas, mas desde que ela passe pela vivência, pelo operacional, pelo manuseio, pela observação. Então, por exemplo, se eu apresentar para a criança, Piaget fala muito desse exemplo, ele perceber diferenças de volumes em objetos. Vamos falar da questão da água. Tenho aqui 2 jarras de água, do mesmo volume, só que eu vou colocar cada uma em recipientes diferentes. Então, uma é quadrada e uma é redonda, vamos supor. Então, a criança, ela já sabe que por mais que o recipiente seja de um formato diferente, o volume da água ali não vai mudar. O que antes as crianças achavam que mudava. Então, porque o recipiente era mais baixo e redondo, ali tinha menos água do que o quadrado em pé. Então, nessa fase operatório concreto, a criança já tem essa percepção de volume. Mas desde que ela consiga primeiro fazer vivências. Ela não entende muito o abstrato. Se você falar isso para ela sem mostrar um exemplo, ela vai ter dificuldade de entender. Então, tudo que um conteúdo mais complexo, a criança ainda sente a necessidade de vivenciar, né, de operar, de trabalhar em cima disso. Né? Então, por exemplo, uma bola de massinha redondinha e outra da mesma quantidade, só que amassada. A criança, ela vai perceber que ali tem o mesmo peso, as 2 bolinhas, mesmo com formatos diferentes. Antes, no estágio anterior, isso não era possível ainda, era muito abstrato ainda para a criança. Então, no operatório concreto, isso já é possível, mas desde que seja trabalhado. Essa questão do abstrato ainda não é bem desenvolvido nessa fase. Indo agora, então, para a última fase, que é o lógico formal, que vai dos 12 anos para a vida toda. Nessa fase, o pré-adolescente, o adolescente, ele já é capaz de pensar em coisas que fogem da sua realidade. Então, no estágio anterior, as crianças conseguiam viver apenas sua realidade. É muito difícil elas pensarem além do que vivem. Elas podem até pensar, mas ainda é muito, muito complexo. Agora, a partir dos 12 anos, ela já consegue pensar sim, em coisas que fogem da sua realidade. Ela já consegue compreender conceitos abstratos, mesmo sem ter que trabalhar em cima. Ela já consegue pensar em hipóteses, já consegue entender melhor as afirmações contrárias, ela consegue entender linguagens figuradas, né? Mais vale um pássaro na mão do que 2 voando, né? Ela já consegue entender. Antes disso, é meio confuso ainda para a criança você falar essas frases figuradas. Já examinar os seus próprios pensamentos, tipo, o que eu estou pensando é certo, é errado? Será que é isso mesmo? Ela já consegue se examinar, né? E ela consegue também perceber as necessidades do mundo, do próximo, né? E ela já consegue ter ideais e apresentar soluções reais também para os problemas da vida, para os problemas dela. Não soluções imaginárias, mas sim concretas, que fazem sentido. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito resumidamente eu falei mesmo. Tem muita coisa que a gente pode falar, também dos períodos sensíveis de aprendizagem. Tem muita coisa. Se vocês quiserem que eu aborde, né, em próximos vídeos os períodos sensíveis de aprendizagens, deixa um comentário aqui embaixo também, que daí eu preparo pra vocês, tá bom? Então é isso, deixem seu like, não se esqueçam de se inscrever no canal para me ajudar também, compartilhe com os seus amigos, com os pais, professores, e é isso, até a próxima. Beijo!